O programa Câmara em Debate está de volta e hoje com um debate muito relevante. O mês de outubro passou, nacionalmente há a campanha do Outubro Rosa, mas durante todo o ano essa prevenção, esse trabalho com o universo das mulheres que tratam, descobrem, e precisam de apoio para o tratamento com câncer, ele tem sequência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a vereadora Teca Nelma, ela que é do PSD, e, obviamente, tem entre as causas e pautas aqui na casa também esse tema. A nossa convidada é a Vera Rocha, ela que é da Casa Rosa, que é uma casa de apoio também para as mulheres que estão justamente iniciando essa batalha. Eu estou falando batalha, entendendo que é uma luta diária e uma guerra permanente. Eu estou exagerando, vereadora, ou é isso mesmo? É isso mesmo, você não está exagerando. O que as mulheres passam, e homens também, que têm acesso ao tratamento, os que têm acesso já passam por uma batalha muito grande. E ainda tem os que não conseguem chegar a um diagnóstico precocemente, a tempo de ter sua vida melhorada. Então é uma batalha, é uma luta. A gente está avançando na questão da ciência, de ter mais diagnósticos precoces, de ter avanço nos tratamentos, mas ainda assim é muito duro. Se a gente falar especificamente da mulher, a gente vai para outras nuances que são muito importantes também, como a autoestima da mulher, a feminilidade, como a mulher se vê. E aí a gente perder o nosso cabelo, perder a nossa mama, é algo que nos define como mulher durante muito tempo, é algo que define a feminilidade. E aí muitas mulheres não conseguem se reconhecer durante muito tempo, não conseguem se olhar no espelho. Se a gente pensar nessas nuances, a gente vai ver que a batalha é muito mais complexa do que apenas um problema de saúde. É um problema de saúde, mas de saúde mental, de saúde do corpo, mas especialmente que envolve toda a família. É uma batalha familiar contra o câncer. Você falou em família e o câncer chega na sua casa por uma causa, e também pela questão pessoal, essa ligação, obviamente, da sua mãe, que enfrenta essa doença de cabeça erguida, Como é que isso lhe deixa também fortalecida para continuar? Isso mesmo, assim, a minha mãe que foi a grande inspiradora da minha luta contra o câncer, da minha luta, eu digo, enquanto vereadora construindo políticas públicas. Ela já teve 5 tipos diferentes de câncer, Então, a cada... 5 tipos? 5 tipos. Desde os meus 12 anos que a gente vem enfrentando uma batalha diferente a cada ano. E foi muito difícil para mim enquanto filha. Eu lembro, assim, quando eu tive 12 anos, que foi o primeiro diagnóstico, foi câncer de reto, eu fiquei apavorada. Eu achava que minha mãe ia morrer, que não tinha mais volta, eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro da casa e comecei a chorar e não queria falar com ninguém. Porque foi a primeira vez que a gente teve contato. A gente só ouvia falar na escola, que existia câncer, a gente estudava sobre isso, mas nunca tinha tido um caso tão próximo na família. E aí ela já teve câncer de reto, câncer de pele, câncer de pâncreas, câncer de útero e câncer de mama. E o pior, medicamente, assim, um dos piores que ela teve foi o de reto, que ela precisou fazer rádio e químio ao mesmo tempo. Mas o que ela disse que foi mais difícil para ela, pessoalmente, foi o de mama. Porque foi a primeira vez que ela perdeu o cabelo e a primeira vez que ela perdeu a mama. E ela cria uma deformação estética. Isso, ela falava que ela era mulher Frankenstein. Vocês conhecem, o Frankenstein, aquele desenho do cara que é todo remendado, ela falava isso. Que ela passou por tantas cirurgias que ela não estava mais se reconhecendo como mulher. Que ela, na verdade, era um monstro, na cabeça dela. E durante muito tempo ela não queria se olhar no espelho, tinha dias que ela usava lenço, tinha dias que ela usava peruca, depois não queria usar mais a peruca, queria ficar careca. Então, cada dia era uma vivência diferente. E ela foi vereadora durante essa época, e foi quando ela estabeleceu que assim, ela tinha plano de saúde e passou por muitas dificuldades, que ela não queria que nenhuma mulher passasse por mais dificuldades como a que ela passou. E aí foi quando ela fundou a Casa Rosa, e que foi uma promessa de campanha que ela teve, que ela tirou do papel e hoje tem atendimento de mais de 10 mil mulheres e é uma casa muito importante na prevenção e combate ao câncer de mama. Então, Vera, já que ela apresentou naturalmente o que seria a Casa Rosa, onde é que vocês entram nesse circuito das mulheres que precisam de atendimento de câncer? Qual o papel que vocês desempenham? Então, a gente trabalha, na verdade, com 2 públicos, A gente trabalha com aquela mulher que já tem o diagnóstico e a gente trabalha também a parte de prevenção.
Então, aquela mulher que está descobrindo agora, seja por meio da instituição da Casa Rosa ou em outra unidade, recebeu o diagnóstico, não sabe para onde ir, a maioria das nossas pacientes são realmente de baixa renda, então a informação que chega para elas é muito pouca. Geralmente na unidade básica elas não recebem o direcionamento, recebe só o diagnóstico e aí ela precisa ser inserida em algum CACOM, que é o da Santa Casa ou do HU. Então, a Casa Rosa faz essa ponte, ela é encaminhada para lá, a gente recebe, faz uma avaliação, faz uma triagem e já tem o contato direto para encaminhar essa paciente para ela começar o tratamento. Porque a gente sabe que a lei, infelizmente, né, não consegue, muitas vezes, por burocracia, ser cumprida, que é a lei dos 30 e dos 60 dias, 30 dias para descobrir e 60 dias para começar o tratamento. Então, esse percurso, geralmente, ele não é cumprido. E a gente sabe que a multiplicação celular, ela não vai esperar, que, na verdade, isso que é o câncer. Então, se não espera, assim que ela descobriu, ela tem que correr contra o tempo. Então, a Casa Rosa faz essa ponte para essas pacientes, encaminha, e aí ela já inicia o tratamento assim que a gente encaminha. Tudo pelo Sistema Único Tudo de pelo Saúde. Sistema Único de Saúde. E hoje a Casa Rosa também é reconhecida pelo sistema por esse trabalho. Também. E do ponto de vista do que acontece nesse acolhimento, você falou aí do CACOM. O CACOM é o local... É o Centro de Apoio à Pessoa com Câncer. Nós temos 2, um na Santa Casa e um no HU. Então, se essa mulher mora na região da parte baixa, ela é encaminhada para a Santa Casa. E se ela mora na parte alta, ela é encaminhada para o HU, para ficar mais fácil o transporte dela para o tratamento. Um detalhe do que ela fala, vereadora, é essa questão da humanização do tratamento, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa próxima, minha sogra, né, o tratamento que ela fez, e por ser na rede privada e uma área especializada, a gente notava que havia uma humanização desde o guarda na entrada a todos os funcionários. Isso. Mas parece que essa não é uma realidade do que ela está me colocando ainda no Sistema Único. Como é que o município ou o parlamento pode tentar melhorar essa... Porque só o diagnóstico e, né, se vire, fica uma coisa difícil, né? É muito difícil, mas essa é a realidade da maioria das mulheres. O que acontece, né? Continuando um pouco tudo que a gente falou, a minha mãe ela estabeleceu o Outubro Rosa aqui no município de Maceió. Foi a autoria dela, essa lei. E foi quando a gente começou a popularizar e falar sobre o autoexame, falar a gente fala, né, se toque, conheça a sua mama, veja se tem alguma coisa diferente, um carocinho. E essa também era uma preocupação que ela tinha, como que ia ser essa humanização. Através da Casa Rosa também, lá tem fisioterapia oncológica, tem psicólogo, assistente social, grupo de apoio, não apenas para a pessoa com câncer, mas também para os familiares, para conversar. E é muito legal porque vai se tornando uma família lá, para ter realmente essa humanização. Então, assim, as mulheres compartilham entre si muitas dores, muitas alegrias também, mas elas conseguem se reconhecer e conversar. Eita, eu perdi meu cabelo. Eu falei, eita, amiga, foi difícil, eu raspei. Então, é mais fácil delas conseguirem ter esse diálogo então, entre uma si. dá força à outra. Uma dá força à outra. E o que é importante também a gente citar, já que a gente está nesse espaço, né, da Câmara, que homem também tem câncer de mama. É 1% dos casos, mas existe. E a Casa Rosa também acolhe os homens com câncer de mama. Então, assim, a gente tem alguns casos emblemáticos na Casa Rosa, como o da Estrelinha, se você puder contar um pouquinho pra gente, e também o dos homens que fazem acompanhamento e tratamento junto com as mulheres. Que caso é esse? O caso da Estrelinha, né, a Tassiana, ela foi nossa jovem aprendiz depois que ela já teve o diagnóstico. Então, depois que ela começou o tratamento, ela ficou com a gente como jovem aprendiz. Aos 11 anos, ela sentia muita dor, né, abdominal. Fez vários exames, era difícil de descobrir. O câncer dela, né, é um tipo raro, que começou a crescer na camada que recobre a parte intestinal, entre o útero e a parte por trás do intestino. Então, foi difícil de descobrir. Muito escondido. Muito escondido. Mas descobriu e ela conseguiu se tratar a tempo. Então, hoje a Estrelinha está com 17 anos, né? Ela descobriu aos 12, de 11 anos até os 12. 12 anos. E aí, Por mais que a Casa Rosa teoricamente, acolhimento de pessoas com câncer, especificamente de mama, a gente também acolheu a Estrelinha, porque a mãe dela não sabia para onde ir. Você imagina, com 12 anos, sua filha com câncer, vai perder o cabelo, vai sair da escola, vai ficar um tempo fora, como que seria
todo esse processo. E ela foi lá e foi atendida e acolhida pela Casa Rosa também, para ter esse acompanhamento. E hoje ela é uma menina maravilhosa. Foi, enfim, o câncer dela, ela teve alta, né, do câncer. Então, ela está continuando a sua vida como uma adolescente. Com relação ao trabalho lá, essa experiência de convívio, né, que passa a ser o que você coloca também, além da ação social, né, que é feita, como é que funciona essa questão do psicológico? Porque eu sei que o psicológico, ele empurra, como também pode derrubar, né? Isso. E acredito que o trabalho de vocês é exatamente para empurrar. Mas é isso mesmo, essa mesma cabeça que pode nos impulsionar é a que pode nos derrotar também, nesse momento? É verdade. Como a Teca falou, né, o diagnóstico em si, quando a mulher ou o homem recebe, ele tira o seu chão, né? Psicologicamente você fica extremamente desestruturado. E não só a pessoa, mas a família também. Então, toda a equipe trabalha nesse enfoque de tentar levantar essa pessoa. Por quê? Eu costumo dizer nas ações que a gente faz em palestras que o psicológico é 50% do tratamento. Se você não está bem, se o seu emocional não tá bem, as suas células também não vão estar bem. Então, essa multiplicação celular, ela vai se alterar também por essa questão psicológica, que a gente sabe que é muito forte para quem recebe o diagnóstico, para a pessoa e para a família. Então, por isso da equipe multi e por isso da presença do psicólogo também na equipe. Porque o psicólogo precisa ser tratado, assim como a parte física precisa ser tratada. Agora, o que eu pude perceber na experiência que eu convivi é que o pós-aplicação, ao mesmo tempo que ela representa ali uma dose de esperança, é também fisicamente muito forte, né? Deixa a Debilita pessoa muito. Debilitado, né? Demais. E como é que a casa consegue, nesse momento, também suprir essa situação? Então, a gente faz consultas e visitas a essas pessoas, né? Quem está mais debilitado, que naquele momento do tratamento não consegue ir até a unidade, a gente faz a visita residencial. E aí a equipe não deixa de dar assistência nesse momento, até que essa pessoa consiga voltar às suas atividades laborais. E aí essa rede de apoio, a gente conta muito também com a presença de quem já se curou, para ajudar essa importante. pessoa que está no momento mais complicado e mostrar para ela que, ó, eu já passei e eu estou aqui, então você também vai passar. Isso é muito importante, porque a casa não funciona só com a equipe. A gente funciona a equipe, mas as mais de 170 mulheres que já estão em final de tratamento. Agora, vereadora, se o SUS reconhece esse trabalho, né, já está consolidado, então é possível que também a casa receba apoio parlamentar, com emendas, como é que funciona? Isso, a gente já destinou emenda parlamentar diretamente para ela, porque hoje, de fato, o que é que sobrevive a casa? Com doações. Doações, e é em geral, pode ser roupa, pode ser cabelo para montar peruca, Qualquer pessoa. lenço, qualquer pessoa, porque elas fazem um bazar para arrecadar fundos, e também de doações de pessoas físicas, como a minha mãe, que é a maior mantenedora de recursos próprios, e meu também. A gente faz esse apoio à Casa Rosa para que ela se sustente. Como foi uma promessa de campanha da minha mãe, e ela realmente não queria que as mulheres passassem pela mesma coisa, ela abriu mão do seu salário enquanto deputada federal para destinar para a Casa Rosa. E aí a maior fonte de renda é dessa forma, mas também aceita a doação de cesta básica, aceita a doação do bazar, porque é uma forma que tem para, por exemplo, conseguir dar um apoio a uma mulher que está em casa, que não pôde chegar até a Casa Rosa, a casa dela está sem comida, comprar uma cesta básica para levar para ela, ajeitar para fazer uma mama de alpiste, comprar os materiais para fazer, mandar fazer as tatuagens, como é que a gente pode enviar, ou fazer um transporte dela que precise. Então, é uma forma de complementar a renda da Casa Rosa. Quando você falou de psicológico, eu lembrei de uma coisa que minha mãe falava, que para mim era muito marcante. Ela dizia, Vera, que quando ela teve mais um diagnóstico de câncer, ela parecia que estava no supermercado e que ela era um produto. E que estava acabando a validade, estava expirando. No produto não vem, né? Data de fabricação e data de validade. E cada diagnóstico, a sensação que ela tinha é que estava chegando mais perto de expirar o prazo dela em vida. E aí hoje ela já não tem, a gente já conseguiu, mas na época ela ficou bem triste, deprimida, porque ela batalha um e aparece outro. E assim, hoje não existe razões médicas que justifiquem a minha mãe ter 5 tipos de câncer totalmente diferentes e um dos outros. Não foi metástase esses, são tipos diferentes. Então, é isso que eu ia até aprofundar um pouco mais. Não foi metástase? Não foi. Esse último câncer especificamente, que foi o câncer de útero, por um erro médico, que não
fez as cirurgias com as margens de segurança suficientes, ela teve metástase nesse último. E aí, hoje em dia, ela é uma paciente que o câncer está estacionado, mas ela faz imunoterapia a cada 28 dias, né? 28 dias. Imunoterapia que usa o sangue. Não, a imunoterapia é a vacina, né? Ah, é uma vacina. Que é o tratamento mais recente. Ela tentou quimioterapia e não deu certo, não modificou o câncer. Com a imuno, ele diminuiu e ele estacionou. Então, ela a cada 28 dias, ela ainda é uma paciente em tratamento, mas ele está estacionado, ele não está em crescimento. E aí ela não tem sintomas, na verdade ela descobriu nos exames de rotina. Considerando que a família tem que entrar, obviamente, no circuito de apoio ao tratamento, como é crescer tendo que lutar pela própria vida e pela vida de quem a gente ama, assim? É bem difícil, sabe, Marcos? Assim, Porque eu acredito que a cada diagnóstico ia ter um momento de vamos sentar todo mundo aqui. Tem que falar, né? Então, eu achei que esse último câncer, eu não tinha ficado com trauma de hospital, né? Não pra mim, eu consigo ir no hospital e ficar tranquilo. Mas eu reparei que, na verdade, as coisas tinham se modificado na minha cabeça depois do erro médico que aconteceu com ela e a gente morou 6 meses no hospital. E ela ficou 6 meses sem comer, sem beber água, com um buraco aberto na barriga, comendo por sonda, pela veia, desculpa. Ela estava com parenteral já e com o umbigo aberto. E ela ficou 6 meses dessa forma, sem comer, sem beber água. E a minha mãe adora comer, né? Ela gosta de comer galinha caipira, ela gosta de comer pirão de ovo, ela não gosta de comer McDonald's, ela gosta de umas coisas regionais, né? Nordestinas. E ela perdeu um rim por esse erro médico, consequência do erro médico, ela acabou perdendo um rim. E ela tem um catéter no outro rim para que ele continue funcionando. E aí aconteceu que esse catéter deu um mau funcionamento quando ela estava aqui em Maceió e a gente teve que ir correndo para o hospital. E foi quando eu quase tive uma crise de pânico, assim, que eu fiquei, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Mas eu achava que estava tudo bem, que eu tinha superado tudo, mas quando aconteceu que a gente achou que o câncer tinha voltado, estourado alguma coisa no intestino dela, que ela tinha passado mal, que a gente não sabia que era o catéter, né, inicialmente, eu me desesperei, eu não aguento mais. Se eu não aguento, imagine ela, mas como assim? Mais tempo no hospital, mais tempo morando aqui, foi assim, desesperador, sabe? E por mais que a gente seja forte, eu seja forte, minha mãe seja forte, nossa família, mas é como a gente tivesse a pessoa que você mais ama, uma das pessoas que você mais ama o tempo todo na berlinda. E você não sabe quanto tempo mais você vai ter com ela. Então, assim, não é fácil. Eu faço terapia hoje em dia, a gente aprendeu a lidar, mas quando tem momentos como esse, que ela adoece novamente e a gente não sabe logo a causa, já fica um sinal de alerta para todo mundo, não só para mim, mas para a família inteira. Ô Vera, como é a conversa com as mulheres que estão em atendimento? Não tenha medo, você vai vencer, existe um sistema, o que é que entra na pauta assim, da casa? Quando a gente faz a avaliação inicial, que ela passa por cada profissional, a nossa linguagem é uma só. A gente expõe a realidade, a doença é grave, é séria, a gente sabe. Não adianta a gente dizer não tenha medo, porque ela vai ter medo, qualquer pessoa que recebe o diagnóstico. Mas a gente sempre mostra para ela que agora, a partir daqui para frente, você tem uma equipe que vai lhe acompanhar e você vai vencer como todas as outras que já passaram por aqui e continuam conosco. Então, quando a gente diz isso, que ela respira, que olha ao redor e vê aquela quantidade de mulheres não está só, né? Que estão em tratamento e elas começam a trocar figurinhas, fica tudo muito mais fácil. Porque ela sente realmente que ela não está sozinha, que a luta não é só dela. É verdade, Vera, que em meio ao drama do próprio tratamento, existem algumas mulheres que ainda enfrentam a barreira da separação. Tem homens que deixam as esposas no momento de maior delicadeza da vida dela. É verdade. Infelizmente, na maioria dos casos... Aquela frase ali, né, tão presente na igreja lá, católica, né? Até que a morte os separe, na doença. Tem homens que não cumprem isso. A maioria pede a separação, abandona. A maioria. São poucos, raros, os casos de mulheres que têm a presença do companheiro durante o tratamento. A maioria fica sozinha. E não só abandono do companheiro, tá? A gente tem casos de abandono de mãe, né? De mãe. Os filhos que abandonam a mãe. A mãe ter vergonha da filha sair na rua com o lenço e as pessoas perceberem que ela está careca por estar com câncer. A mãe abandonar a filha. E pedir para a filha
se ela puder não sair, se ela puder se esconder ao máximo para as pessoas não perceberem que ela está enfrentando a doença. Mas isso é um adoecimento também, né? Também. É um processo que a pessoa está passando que... E se assim a gente acompanhar, se a gente for numa fila de hospital, ou na Casa Rosa, ou no CACOM, ou no HU, geralmente quem acompanha as mulheres são outras mulheres. Às vezes de entidades também. Às vezes entidades, mas por exemplo, é uma Amigas. irmã, uma prima, uma amiga. Quem compreende a dor de outra Quem mulher compreende. é uma mulher. Normalmente, claro, tem seus homens e parceiros que são maravilhosos, que aceitam, que vão junto, mas quando tem um abandono, normalmente quem cuida da mulher é outra mulher. Como é que você entende, Teca, como parlamentar, que essa causa e esse tema podem meio que transitar mais no parlamento para melhorar a rede? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter a consciência que isso é um tema urgente e deve ser prioritário. A gente já iniciar com a consciência entre os pares que isso é uma das formas que a gente tem, um dos cânceres que pode ser mais prevenível, a gente já tem um grande avanço. Porque nem todos compreendem que a prevenção pode evitar que um câncer venha a se desenvolver na mulher. E também a gente, assim, o que é que eu entendo? Que os parlamentares, mais especificamente na área federal, conseguem alterar as diretrizes do Ministério da Saúde, que é quando ele é o basilar para todas as instituições municipais e estaduais. Por exemplo, hoje o Ministério da Saúde recomenda que mulheres a partir de 50 anos façam o exame de mamografia, mas é muito tarde. A gente já recomenda que a partir dos 40, ou se você tiver um caso na família, já possa fazer a mamografia. Eu já fiz mamografia com 24 anos. Em função do histórico familiar. E do histórico familiar, mas hoje não é recomendado. Então, por exemplo, alterar a recomendação do Ministério para diminuir, porque a Sociedade Brasileira de Medicina já disse que tem que ser um número abaixo. A Sociedade Brasileira de Mastologia também disse que tem que ser um número mais recente. A gente também pode apoiar iniciativas através de emendas parlamentares, apoiar iniciativas como a Casa Rosa, apoiar que crie esse programa de reconstrução mamária, como o AMS, que foi criado junto com a ex-vereadora Tereza Nelma. A gente pode apoiar novos programas de acolhimento e também requalificar a rede para que ela seja humanizada e diretamente ela consiga responder aos anseios da população com câncer. Pois é, eu acho interessante quando fala em idade, né? Porque é como se tivesse a história do prazo de validade lá, passou dos 40, parece que começa a contar ao contrário, né? Mas você tem o caso da moça, da adolescente, né? Então, quer dizer, o câncer tem que ser tratado e discutido na sociedade como um problema de saúde pública possível, né? Não é porque a gente quer, mas é que a realidade se apresenta para qualquer pessoa, né? Isso, para qualquer idade. E quando ela fala assim da prevenção, a gente também trabalha essa parte da prevenção, é muito importante porque até umas décadas atrás, o câncer era uma doença que quando você recebia o diagnóstico, era como se você estivesse recebendo já realmente o prazo de validade. Uma sentença. E aí você já começava a organizar a sua casa para saber como era que ia ficar na sua ausência. Hoje, com o avanço da medicina, a gente sabe que se tornou como uma doença crônica. Então, se você faz a prevenção, você descobre a tempo. E se você descobre a tempo, a chance é bem alta de você conseguir a vitória, né? Conseguir a cura. Então, por isso a importância da prevenção. A gente trabalha também essa parte bastante com ênfase nos exames preventivos da mulher, a mamografia e o exame de histologia para o câncer de colo de útero. Então, a gente também oferece esses exames, realizamos realizamos tanto na unidade, na casa, como fazemos ações itinerantes. A gente leva um consultório itinerante para realizar o exame de prevenção do câncer de colo de útero, que é o Papa Nicolau, que todo mundo conhece, em qualquer lugar do estado de Alagoas. Então, isso também é trabalhar a prevenção. Um detalhe é que esse trabalho é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde, né? Quer dizer, vocês são complemento dessa... Isso. No tocante à tecnologia, Teca, eu acredito que o fato da sua mãe ter tido acesso a muita tecnologia seria algo que ainda está faltando no SUS, ou o SUS também dispõe dessa tecnologia? Então, na lei não falta, né? A lei é maravilhosa. Tendo que ser sincera, a lei foi muito bem pensada. Mas o que acontece na prática não é o que está descrito na lei. Um exemplo clássico é a reconstrução mamária. O que acontece quando você perde a mama, né? Você normalmente precisa retirar um tecido próximo de algum local para reconstruir a sua mama, para você conseguir fechar esse espaço. A plástica é feita dessa forma. Isso.
E depois você tem que reconstruir essa mama para que ela fique parecida as duas. Depois, no final, ainda tem a tatuagem, tem que fazer o bico do mamilo. Então, assim, são várias etapas. Segundo o SUS, a gente tem que fazer obrigatoriamente a cirurgia de retirada e a cirurgia de reconstrução. Tem que ser automático. Não necessariamente toda a reconstrução pode ser feita durante a cirurgia de retirada da mama. Algumas precisam colocar expansor para expandir um pouco a pele, tem que esperar um tempo e refazer. O que acontece é que mulheres passam 20 anos sem mama, 18 anos sem mama, 10 anos sem mama. Por quê? Para o SUS, essa cirurgia é muito cara. O SUS paga muito pouco por essa cirurgia, não é atualizada a tabela. Então, a maioria dos médicos não aceita fazer. E aí só faz a retirada do câncer e deixa a mulher sem o peito. E aí, assim, salvei sua vida. Será que salvou minha vida na questão da célula do câncer, né? Mas no meu prognóstico da minha cabeça, da minha saúde mental, você não salvou. Então, assim, hoje em dia, a lei é muito boa. A lei fala sobre humanização, a lei fala sobre os direitos, mas o que acontece na prática não é isso. E a gente tenta, na verdade, que a lei seja cumprida. Porque a lei nacional ela não é ruim. Mas a prática do dia de hoje no Sistema Único de Saúde não é a prática que a gente vê no ensino, na esfera privada. Do que está acontecendo, né? A gente tem locais privados que tem violino quando você chega. Aqui em Maceió, não estou falando de São Paulo, que todo mundo pensa logo em São Paulo. Que tem violino, que tem um lanche, que tem um local reservado para você poder, enfim, chorar ou contar para sua família. Quando a gente vê a realidade da unidade básica de saúde que, enfim, não é essa. Então tem uma discrepância muito grande. Vera, onde é a Casa Rosa? Está caminhando para o final, é fundamental você dizer onde é esse endereço. Certo. Que vocês têm tanto amor e humanidade que pode contar com a doação das pessoas. Quem estiver nos ouvindo, como é que acha vocês na rede social? Certo. A Casa Rosa fica localizada no Jaraguá. Então, a gente fica próximo da estação do VLT, depois da UPA do Jaraguá, né, na mesma rua da entrada principal do cemitério bem antigo de Jaraguá. Em frente ao centro... Centro Espírita José Eusébio. Eu estou falando porque você falou que era uma referência. É uma referência. É uma casa rosa mesmo, viu, gente? Para chamar a atenção. Onde tudo é rosa. E eu costumo dizer que a Barbie veio bem depois, perdeu pra gente, porque a gente é tudo rosa. E na rede social? Como na rede social a gente tem o Instagram, apecan, com N no final, _ AL. Então segue lá e acompanha todo o nosso trabalho. Tecanelma, queria agradecer sua presença mais uma vez no Câmara de Debate, assim como a da Vera. Temos alguns minutos, a palavra final é sua, até para chamar a conscientização no pós-outubro, né? Porque tem que ser a conscientização o ano todo, né? Isso que a gente fala, né? Não adianta fazer o autoexame uma vez no ano, porque você não vai reconhecer as mudanças na sua mama durante o ano inteiro. O Outubro Rosa é um mês de conscientização e de publicização da campanha, que a gente chama mais mulheres, homens, a família para saber e acordar sobre a prevenção. Isso não quer dizer que a gente não tem que se prevenir de janeiro a janeiro. É isso que a Casa Rosa faz, ela está aberta todos os dias do ano, atendendo ao público, atendendo as mulheres, aos homens, a quem quiser ir conhecer, dar um dia de voluntariado, levar uma maquiagem para as mulheres, fazer um curso com elas são super, super abertas. Eu queria agradecer imensamente, parabenizar a Câmara por ter essa sensibilidade, entender que o câncer de mama precisa ser combatido e Outubro Rosa precisa ser valorizado. É muito importante para nós que somos militantes dessa causa, desse reconhecimento. E falar também que meu mandato, mais uma vez, ele é super aberto, ele é super participativo. Quem quiser vir aqui na Câmara de Vereadores, é uma porta rosa pink, não tem erro. E também, todas as minhas redes sociais, é tudo Tecanelma. Queria agradecer a você que acompanhou essa entrevista, dizer que, como a vereadora fala, o ano inteiro tem que ter a conscientização sobre o câncer, né, ligado ao corpo feminino. Mas você, homem, estamos começando agora em novembro, também precisa ter atenção, porque o novembro é azul, para despertar também para esse tema. E agradecer a você que nos acompanha no Câmara em Debate, pedir para que você compartilhe esse link aí no YouTube. A gente passa na TV Assembleia, passamos também na TV Cidadã em canal aberto, para que mais pessoas conheçam o trabalho do Parlamento aqui de Maceió. Até uma próxima oportunidade com outro Câmara em Debate. Até lá.